Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Laís. Eu sou o Diego Bonastri e trago para vocês conteúdo sobre inteligência artificial, inovação, rotinas imobiliárias. Hoje eu trouxe uma pessoa de outro estado, é uma mulher empoderada, Ana Luísa da Prolar Netmóveis. Seja bem-vinda, obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite. Dessa vez a gente inverteu os papéis. Invertemos. Eu já fui no podcast dela e dessa vez estou recebendo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Aninha, seguinte, posso te chamar de Aninha? Claro, com certeza. Seguinte, você é jovem, teu pai é conhecidíssimo no mercado, a Prolar já tem décadas de existência, então eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória até assumir uma operação da Prolar e também contar um pouquinho da jornada da Prolar, como ela foi criada. Eu sei que é uma empresa familiar. Mostra pra mim o que você tem pra falar da Prolar. Boa. A Prolar é uma empresa lá de Belo Horizonte. Esse ano a gente completou 34 anos, então a Prolar mesmo é muito mais velha do que eu tenho meus 25, a Prolar já tem quase uma década a mais. Mas a gente tem 7 unidades, a gente é uma das maiores imobiliárias de BH. Ela foi fundada pelo meu pai, né, o Vinícius, que também foi um dos fundadores. Craque do mercado imobiliário. Ele é fera e também foi um dos fundadores da rede Netmóveis. Então Sim. A Prolar compõe a rede, que hoje tem quase 100 imobiliárias em todo o país. E é isso, assim, é uma empresa que é muito forte tanto em venda quanto em locação. Nós somos uma das maiores de BH. E eu entrei na Prolar, na verdade, eu trabalho lá desde os meus 13 anos. Só que eu trabalhava assim, né? Trabalho de férias. Gente, 13 anos eu nem sabia que podia trabalhar já. Era trabalho de férias, assim, às vezes eu pegava uma recuperação na escola, não, você vai pagar, vai lá trabalhar. Vai lá trabalhar, é isso. Então eu comecei cedo, mas oficialmente foi na faculdade. Foi logo ali no início, quando estourou a pandemia. Eu estava no início da faculdade, então tem 5, 6 anos. E diante daquela incerteza, né, do mercado e também incerteza dentro da empresa, tinha muitas pessoas que não iam trabalhar, ficaram com medo da situação. Então a gente estava, né, assim, precisando de gente para mexer no arquivo, para fazer coisas básicas. Então eu lembro que eu só estudava na época e como minha faculdade ela era de manhã e à tarde, como eu estava com um horário mais flexível por conta da pandemia, meu pai falou tanto comigo quanto com a Gabi, minha irmã, que também hoje está na operação e está super à frente. Não, a gente precisa de vocês lá na empresa, vai lá ajudar a mexer no sistema, atualizar as coisas. E assim a gente entrou. Foi um processo muito natural e devagar também. Eu entrei na locação, a Gabi começou na recepção das unidades, depois ela foi para a parte de venda e marketing. Mas na locação eu lembro que eu entrei mexendo atualizando o seguro incêndio no sistema, então foi assim, eu fui pulando de setor em setor, era para ser uma coisa de 1, 2 meses, que logo no início nem eu nem ela a gente virou pensava. A profissão. Nem eu nem ela a gente pensava em já entrar na empresa. Ia ser algo assim que a gente via pro futuro, que a gente ia querer ter outras experiências antes, mas a gente entrou assim aos poucos e fomos tomando o nosso espaço ali. E a gente fala que não fui eu que escolhi a locação, foi a locação que me escolheu. Compartilhamos a mesma paixão. Sim. Eu sou apaixonado pela locação e um ponto que você me lembrou, falando da pandemia, daquele momento, eu lembro do dia que estourou o lockdown. Eu já gestor de locação da última imobiliária que eu atuei, e foi engraçado porque a minha atitude foi, se eu não vou poder entrar para fazer visita, eu peguei todas as chaves do claviculário. Para quem não sabe o que é clavicular, é aquele armário cheio de chaves das imobiliárias, e fui para todos os imóveis filmar. Porque no meu entendimento eu conseguia convencer o cliente a morar num imóvel através de um vídeo. E foi o que aconteceu. A pandemia para nós foi ótima. Eu lembro que nós crescemos 5 anos em 2, bati meta todos os meses. Mas quando você fala, me remete, é uma lembrança, e eu acho que foi um trauma para a sociedade e que a gente não pode esquecer. A gente tem que pegar o aprendizado daquela época, e muito se mudou no mercado depois daquilo. Total. E um ponto importante, eu vou voltar lá no começo da apresentação da Prolar, que muito mudou no mercado, mas tem um ponto que já existia, e eu acho que se fortaleceu pós-pandemia, que são as redes. E você me fala que o Vinícius é fundador da rede Netmóveis. O quão importante é para a Prolar participar de uma rede? Trocas, insights, o que vocês conseguem aprender e absorver participando da rede Netmóveis?
A rede, acho que a Netmóveis é uma das maiores do país, se não da América Latina. E ela surgiu justamente numa época em que o concorrente era seu inimigo. Exato. Não tinha muita parceria, E né? é uma rede local, né? E é uma rede local. Ela surgiu em Belo Horizonte e hoje já atua no Brasil inteiro, mas eu acho que BH é a praça que tem a maior força. E justamente foi nesse pensamento de eu tenho o cliente, você tem o imóvel. E acho que a gente divide para multiplicar, né? Então, assim, é algo mais voltado tanto no volume. É muito bom principalmente para empresas, às vezes, menores, que não tem uma carteira tão grande de imóveis. Então, quando eles estão na rede, eles conseguem ofertar imóveis de todas as empresas que captam também. Outro ponto legal para a gente tocar, e eu venho falando muito isso, seja nas palestras, seja nos eventos ou até aqui no podcast, é que a gente está vivendo um momento de sucessão no mercado. O mercado era formado até pouco tempo atrás por corretores muito bem-sucedidos que formaram suas imobiliárias, criaram verdadeiros impérios, mas eram corretores. E agora está vindo uma nova geração. E essa nova geração vem com uma bagagem de formação completamente diferente do que o dos pais. Você enxerga isso da mesma maneira e você vê outros jovens que estão assumindo as operações imobiliárias e de alguma forma transformam aquela operação e trazem um DNA de inovação junto? Com certeza. Assim, o meu pai, ele é uma enciclopédia do mercado imobiliário. Então, assim, tudo quanto é negociação, entendimento do mercado, ele sabe demais. Várias plataformas ele ajudou a fundar Ajudou, exatamente. Mas agora, no quesito tecnologia, sistemas, isso ele já tá ficando para trás. Então é aí que a gente entrou e entramos justamente no momento que isso estava explodindo. Foi quando a gente até conseguiu sair na frente. A própria Elastor, a gente foi uma das pioneiras. A gente vai contar já. Então, assim, isso hoje faz muita diferença. E eu acho que essa segunda geração de todas as imobiliárias que a gente vê no país estão já trazendo esse enfoque que hoje, assim, não basta mais conhecer o mercado e saber do imobiliário em si. Existe uma gama muito grande por trás. Sim. Eu acredito que realmente a tecnologia não traz só benefício para o cliente, ela traz muito benefício para a operação. Então hoje a gente trabalha sobre performance, sobre gestão de dados e a gente vai entrar nessa seara já já. Mas antes de falar de como foi a vida da Prolar pós-incremento da tecnologia, pós a chegada da Gabi e da Aninha, eu queria falar como era antes da tecnologia. Então a gente bateu um papinho antes do podcast que você me contou um pouco das dores que você tinha referente ao volume de atendimento e o que você conseguia realmente atender dentro daquele volume. Me conta um pouco, como é que era isso antes do incremento da tecnologia na Prolar? Pois é, a Prolar, a gente até foi uma das primeiras, não a primeira, mas uma das primeiras a colocar uma central de SDR para vendas. E funcionou, acho que foi em 2018 que a gente fez essa implementação. E antes era o corretor que atendia, e a 100%. gente 100%. E a gente também tinha os profissionais de locação que atendia. E aí em 2018 a gente criou esse SDR de vendas. Locação continuava sendo o corretor profissional. Direto. Na verdade, a gente até não era o corretor, era um profissional CLT mesmo, mas que ficava, né, nas unidades da Prolar. A gente tinha uma equipe assim, de 2 a 3 pessoas em cada unidade que fazia esse atendimento da locação. E até quando eu entrei, era assim ainda. E quando, né, eu passei por todos os setores da locação, comecei pelo administrativo. Quando eu fui para o comercial, eu fiquei numa das unidades e eu lembro que era assim, minha rotina, né? Eu recebia uma certa quantidade de leads por dia que eu atendia, ligava pro cliente, conversava. Você ficava nessa frente. Eu ficava nessa frente, conversava do cliente do zero, assim. Aí o cliente queria visitar o imóvel, eu parava tudo que eu tava fazendo, ia no imóvel, visitava com o cliente, voltava tinha aquele monte de cliente. Tinha aquele monte de cliente pra atender e assim, aquele cliente que eu tava atendendo agora, que eu tava às vezes em meia hora em negociação, conversando, tinha uma outra fila de clientes esperando pra ser atendido. Então não era nada otimizado, era um processo assim que não era muito inteligente, sabe? E aí, mas logo era o que depois, dava pra fazer. E logo depois que eu fui pra gestão já do comercial, foi quando eu pensei, vamos implementar o SDR que funciona
Para venda, vamos fazer algo do tipo para locação também. Que, inclusive tinha mais volume. Tinha mais volume, na locação a gente sempre teve um volume muito grande de leads. Eu lembro na época eram 3 mil leads. 3 mil, uma média de 3 mil leads por mês, então é um volume muito grande. Então eu falei, olha, vamos criar uma equipe só para atender esses leads. A gente vai ficar o dia inteiro por conta de responder esse lead. Aí a gente vai ter uma outra equipe para visitar imóvel, então a gente colocou ali uma equipe de motoboys, né, visitando, levando os clientes nos imóveis. Mostradores. E uma equipe para fechar o negócio. Então, ali já é a parte de pegar a documentação, de fechar com seguros e, né, enfim, fechar a locação. Pura secretaria de vendas, vamos colocar assim. Você tinha uma esteira. Uma esteira. Aí, a gente fez isso e foi aí que a gente começou a mudar todo o processo. Daí funcionou, só que o que a gente entendia? Qual que estava sendo a nossa dor? Eu tenho 3 mil clientes para alugarem imóveis por mês. Mas eu não tenho 3 mil imóveis. Pelo contrário, a gente tem um déficit muito grande, pelo menos em BH, o mercado é absurdo. Pra você ter noção, a Prolar hoje tem 8 mil imóveis anunciados para venda, enquanto 400 imóveis anunciados para locação. E isso, assim, a gente captando sem parar, mas é porque a rotatividade é muito grande. A liquidez é muito alta. A liquidez e também tem uma falta muito grande, né? Comparando venda com locação, existe um déficit muito grande. Então, a gente tinha essa esteira, que a gente tinha 8 pessoas para atender esses clientes, então era uma folha de pagamento muito alta. Só que a gente não convertia, porque era basicamente, a pessoa tava lá para falar, não, esse imóvel já tá sendo alugado, não, esse imóvel não tá disponível. Ah, você quer o imóvel 3/4 em tal bairro? Não temos opção. Você tinha uma equipe para frustrar o cliente. Para frustrar o cliente, exatamente. E aí foi quando a gente falou, não, vamos virar essa chave. Aí foi numa época, inclusive, que a gente desenvolveu um site nosso da Prolar. A gente desenvolveu um site, aí eu falei, olha, vamos colocar no nosso site, no campo de visitas, no campo de locação, quando o cliente clica no imóvel que ele quer, é um campo de visitas. Que aí ele vai escolher o dia que ele quer visitar, o horário, e a gente entende que o cliente que já sabe o imóvel que ele quer visitar, ele vai ser mais assertivo e mais quente do que o cliente que quer uma prospecção. Sim. Né? Então a gente falou, olha, agora a gente vai atender só o cliente que agendou visita. A gente não atende mais o cliente que gerou lead, quer fazer uma prospecção. E aí a gente diminuiu o nosso time de 8, a gente foi para uma equipe de 3 pessoas. E aí a gente falou, olha, não vamos mais atender esse cliente. E aí foi quando a Laís entra na história. Antes da Laís, quando você optou por diminuir o time, focar em quem realmente agendava a visita e, por consequência, deixar de atender uma galera, você sentiu um aumento no nível de reclamação, insatisfação do cliente como um todo? Demais, demais. Tanto insatisfação quanto ligação. Então a gente tampou um buraco para abrir outro, porque o cliente não tinha resposta online, ele ficava ligando para a empresa. É aquele tal que às vezes quer falar contigo, você não atende, ele fica mandando pontinho de interrogação, e não tinha o que fazer. Aí, eu estava no escritório, e chega uma lista das imobiliárias referência do Brasil, e normalmente essa lista era composta por imobiliárias que pertenciam a redes. Porque a gente sabe que se você pertence a uma rede, você está buscando inovação, você está buscando conversar com outros players, e normalmente as imobiliárias mais bem estruturadas. Aí chega uma lista para mim com a Prolar, toquei na recepção, perguntei quem cuida de novos negócios. E aí me passaram, é a Ana Luísa. Eu falei, legal, gostaria de falar com ela, posso falar? E ela foi super receptiva, eu consegui falar com ela no primeiro dia. E apresentei a Laís. O que mudou a partir daí? E você pode, inclusive, na verdade, eu vou fundamentar aquilo que ela falou. Ela me disse exatamente isso. Diego, eu tenho 3 mil leads e eu só dou oi para quem agenda visita. Eu falei, como vai ser a hora que você der oi para geral com o incremento de uma Laís? Te apresentei e percebi de cara teu DNA tecnológico. Conta pra mim, como é que foi a recepção da minha ligação, que a gente já contou no teu podcast, mas agora vamos do outro lado da mesa. Como é que foi a tua recepção quando eu te apresentei o que era? O que você achou que poderia mudar na tua operação com isso? Quando a Laís surgiu, foi logo no início ali da IA, nem se falava de IA no mercado imobiliário. Eu ligava pra explicar o que era IA, na verdade. Exatamente. Então, quando você me ligou e me explicou, eu não entendi direito do que se tratava. Eu achava que ia ser ali uma central de atendimento, aquele disque 1 pra falar e tal. Um chatbot. Um chatbot, sabe? Então, quando você me ligou, a gente marcou uma reunião, que você ia me apresentar, você ia trazer o material, mas, assim, não tinha entendido muito bem o contexto por trás. E na nossa reunião, e você falando, e eu, assim, tentando do lado de cá também, pra fazer minha parte de não demonstrar surpresa, né? Mas, assim, eu falei, resolvi meus problemas. Foi assim, você apresentou e foi uma novidade muito grande, porque o ChatGPT tava surgindo na época ali, então era uma coisa de outro mundo. Sim.
Então, quando aí a gente terminou nossa reunião, e aí eu liguei, lembro, pro Vinícius, né, pro meu pai, e falei, olha, acabei de fazer uma reunião com uma empresa aqui que vai ser a solução dos nossos problemas. Marquei com ele, a gente marcou assim, logo em seguida, foi no dia seguinte, a gente já reuniu de novo. Exatamente isso. Logo no dia seguinte, aí a Gabriela, minha irmã, que também cuida da parte de vendas, e o Vinícius, a gente fez essa reunião, você estava presente, você mostrou para eles, aí no dia seguinte você já estava me mandando material pra gente explicar e já começar a parceria, né, contrato e tudo. Um ponto legal que eu achei aí foi a confiança do teu pai em você e na Gabriela. Porque ele pediu um papo comigo depois, e aí eu fiz por telefone com ele, e ele falou, Diego, realmente as meninas compraram a ideia. Me explica um pouco melhor? E aí eu expliquei, ele falou, cara, eu vou no feeling delas. Então é legal ver, de novo falando da sucessão, a confiança que foi depositada em vocês, e acabou que funcionou. Você passou a ter 100% dos teus clientes atendidos, respostas muito rápidas, e a satisfação do cliente? Você sentiu essa diminuição na reclamação? Como é que foi isso? Total, assim, só para complementar, realmente, esse é um ponto muito positivo. Eu sei que algumas empresas enfrentam dificuldade na sucessão. Muita. Por conta dessa autonomia que, às vezes, né, assim, o pai ou o diretor, ele não sabe a hora de soltar. É difícil perder o controle. Mas ele sempre deu muita abertura pra gente quanto a isso. E, claro, a gente nunca tomaria uma decisão que ele não aprovasse, mas ele também confia muito na gente pra tomar essas decisões. Então, isso é muito bacana. Agora, no quesito, como eu falei, a gente achou a solução dos nossos problemas e foi aí que realmente entrou. Porque a gente estava com um problema de Reclame Aqui, de Google. Porque, o cliente chamava e não era atendido e a gente entende a frustração. Foi uma escolha que a gente fez, um trade-off ali, de falar, olha, eu aceito essas reclamações em prol de diminuir meu custo. Mas aí, quando a gente trouxe a Laís, a gente trouxe uma solução que a gente não só... Porque também acredito que a gente perdia muitos clientes bons, né? Transbordava para concorrência, às vezes. Exatamente. Eu acredito que a gente perdia muitos clientes bons. Então, a Laís entrou não só para melhorar... para tirar essa insatisfação, mas também para melhorar o atendimento e até instruir o cliente ao nosso modelo de trabalho. Então, porque quando é chatbot, a gente tinha isso no chatbot, o cliente não lê. Né, coloca lá a instrução de como entrar no site, clicar em visita, mas o cliente não lê. E é legal ver como eles acreditam que a Laís realmente é uma humana. A Laís não mente. Se o cliente pergunta, nossa, você está atendendo 3 horas da manhã, então ela vai falar que ela é uma atendente virtual. Mas enquanto ele não pergunta, a experiência continua sendo do humanizado. A gente fala que é ruim contar para a criança que o Papai Noel não existe. Mas um ponto que me chamou a atenção, a gente conversou sobre isso lá atrás, pensa que você tinha um time voltado para ficar atendendo o dia inteiro. E a impressão que dava é que era cachorrinho correndo atrás do rabo. Aquele loop infinito, não acabava nunca. Com o atendimento de 100% dos clientes pela IA, você teve algumas possibilidades. Uma, eu imagino que aumento de agendamento de visita. Mas o que eu queria comentar contigo é o seguinte. Se a tua atendente não ficava, se o teu time não ficava mais correndo atrás do rabo, atendendo todo mundo, não destravou o tempo para você correr atrás daquela outra dor que era a falta do imóvel? Sim. Você percebeu que você destravou o tempo para você correr atrás de captações e outras funções que são, como é que eu posso dizer, que caminham em paralelo na jornada da imobiliária? Com certeza, né? Desde então, a gente antes não tinha um setor de captação. Eu lembro que vocês fizeram até um curso da cúpula, não foi? Fizemos. Foi. A gente não tinha uma central, a gente sempre incentivou muito a captação vinda por parte dos corretores. Então isso sempre foi muito forte, por lá tem até o case do corretor parceiro, que a gente apresentou na cúpula, inclusive. Então assim, mas aí foi quando a gente sentiu a necessidade de ter uma central dentro da Prolar, com pessoas mesmo, captadores, e aí a gente desenvolveu isso, então até para trazer mais imóveis. Foi muito importante, não solucionou 100% o problema, porque é algo do mercado. Sim, é um déficit habitacional mesmo, falta mesmo imóvel. Se a gente tiver 3 mil imóveis, a gente aluga os 3 mil imóveis, né? Infelizmente, a gente só não consegue crescer mais por conta dessa limitação mesmo. Dá vontade de construir às vezes, né? Verdade. Mas, qual foi a pergunta mesmo? Se ajudou a destravar o tempo do teu time para fazer mais captações. E o que você me disse que sim, você conseguiu estruturar um departamento para correr atrás dessas... Então, não sana 100%, mas ajuda a te ajudar a crescer mais um pouquinho. Exato. Boa. Não, e assim, não foi só isso. A gente conseguiu até ter um time que ele
que ele tivesse um time mais capacitado aonde importa, que é quando o cliente já está quente, o cliente já está na etapa da visita, o cliente já está na etapa da proposta. Porque antes o nosso time era aquela mornidão ali de início de atendimento. Então a gente passa a ter um time mais comercial, um time mais fechador, mais especialista e mais otimizado. Sim. Eu percebo muita ajuda quando a gente implementa a inteligência artificial no atendimento. Eu percebo que ela ajuda outros pontos, outros momentos da jornada. Mas uma característica que para mim tem sido intrínseca é a ajuda que a gente dá para o time de corretores, para o time de closers. Antes de eu chegar nessa melhora do teu time, como é que a Laís foi recebida pelos corretores? Tem uma galera que torce o nariz, depois percebe que está ganhando mais dinheiro, que está fechando mais e aceita. Como que isso rolou na Prolar? Quando a gente anunciou a chegada da Laís, a gente já tinha virado a nossa chave. Então a Laís, ela não entrou para substituir ninguém, assim. A gente foi um complemento, né? Porque a gente já tinha diminuído o nosso time. Então, no início teve aquele medo que todo sempre tem, né? Menos lead. Exato. Então, assim, na parte da alocação, o nosso time, eles viram com muito bons olhos nesse primeiro momento e porque, assim, eles não só... Eles recebiam um cliente já filtrado ali. Quando eles recebiam um histórico para a partir da negociação, que é o cliente que foi atendido pela Laís, achou o imóvel, agendou visita e caiu pro pessoal, já tinha um histórico ali de atendimento muito completo, já entendia o cliente onde ele trabalhava, o que ele precisava, quanto que ele estava disposto a pagar. Então já tinha essa informação na mão. E recentemente a gente colocou a Laís na venda também. Sim. Então a Laís, ela tem, acho que não tem nenhum ano, tem poucos meses que a gente virou essa chave para a venda. E a gente sempre teve um time muito grande de SDR de vendas. Acho que a gente tem 12 pessoas no time. E também não diminuiu o nosso time de SDR, mas o que a Laís fez nesse período com esse setor foi que agora o time, eles têm tempo para fazer repique. O famoso follow-up. Foi algo que a gente sempre tentou trazer para a equipe, mas nunca tinha tempo, porque a questão de lead de vendas é um volume muito grande, então a gente também não conseguia. Muito imóvel, muitos leads, então a pessoa nunca conseguia parar para chamar o cliente do mês anterior, de 2 meses atrás, e com isso a gente tem conseguido e a gente tem fechado muita venda por repique. Então hoje a galera aceita e gosta. Não é só o cliente que gosta. Por corretor, a gente não teve essa dificuldade grande, porque a gente já tinha um time de SDR que era muito bem aceito. Então os corretores confiaram muito nesse processo, assim como o time. Isso é bem legal. Outro ponto que eu percebo, e isso é muito intrínseco nas imobiliárias, é que às vezes é meio aspiracional. A galera percebe que você tem uma ferramenta que está internalizando o lead, coloca ela dentro do CRM, ele já chega enriquecido no CRM, então o corretor tem acesso à íntegra da conversa, e aí eu acredito que isso facilita ele continuar preenchendo o CRM. Então não é só a inteligência artificial fazer o primeiro trabalho, mas o que eu percebo é que a galera tá destravando o tempo para realmente fazer algumas coisas que não estava dando tempo de fazer, como ir lá e falar, olha, esse cliente foi na visita, esse cliente fez proposta, e com isso você consegue acompanhar o funil. Mas lá atrás, eu lembro que eu dei um treinamento pra galera, e é muito bom a gente ver que a IA realmente não substitui o humano, ela facilita a vida do humano e dificulta aquele que é meio negacionista da tecnologia. Mas eu lembro que a gente deu um treinamento porque eu aumentei muito a tua visita, só que a gente também teve uma outra quebra, muita visita agendada e muito no-show. E aí o pessoal começou a trabalhar a confirmação da visita. Então aquela menina que fazia o pré-atendimento, ela conseguiu evoluir na carreira dela. E hoje essa galera já está melhor dentro do processo, no sentido de que o processo já está mais azeitado, as visitas que eram agendadas diminuiu a quebra para a visita executada, o corretor está preenchendo o CRM para acompanhar o funil direitinho. Como é que está isso na Prolar pós o incremento da inteligência artificial? Muito, assim, eu acho que na Prolar a gente tem muita política de trocar o carro com a roda com o carro andando, sabe? Então, assim, a gente fez essa virada de chave, foi muito rápido, né? A gente não parou, fizemos meses de estruturação, não. A gente colocou e vamos ajustando. Pra cima. E a gente foi ajustando, a gente foi identificando os pontos que estavam dando certo, os pontos que estavam dando errados, e a gente foi trocando ali. E essa questão da visita, assim, 100%, ainda mais que juntou a época da contratação da Laís com uma época de troca de CRM que a gente passou internamente. Eu lembro. Então foi, assim, um período de descabelar e de organizar a casa de novo. Então... Justo. Dentro da Prolar, tem alguém que toma conta da Laís?
que cuida mais da Laís, que fica mais à frente de, às vezes, até uma monitoria? Temos, a gente tem hoje a Andrea, que a Andrea é uma gestora que fica por conta hoje do nosso pré-atendimento de vendas e de locação. Então, ela que fica nessa unidade que a gente tem ali, que é só por conta disso. E dentro da rotina dela, ela abraça a Laís também. Então, ela tem ali, ela faz, claro, ela não consegue parar e ler todos os atendimentos da Laís, mas ela faz uma amostragem ali, ela pega 10 atendimentos por dia e é muito legal, inclusive, que a gente tem um grupo de WhatsApp com a Lastro, que a gente o tempo inteiro, né, a gente precisa ajustar isso, não, a gente tem que trocar essa informação, porque a gente já trocou de seguro, a gente não usa mais esse seguro, a gente... Sim, tem que ir sempre ajustando e é bom ter esse monitoramento. Exato. Legal você falar sobre isso, exatamente um gancho que eu vou trazer agora. Nós acabamos de lançar um programa, e esse programa é exatamente formando especialistas em inteligência artificial e em Laís dentro da imobiliária. Então, você, cliente da Laís, separa quem é o pai ou a mãe da Laís dentro da tua imobiliária e a gente lançou um programa de especialistas, onde a gente faz live, entrega conteúdo para que essa galera fique cada vez mais próxima da gente e consiga também monitorar atendimento e trazer insights valiosos para que a gente melhore a nossa operação, que a gente melhore a nossa solução. Então, a Prolar tem, você falou Andrea, mas eu sou íntimo, então eu chamo ela de Deia. Ela tem a Deia e a Deia é especialista na Laís dentro da imobiliária. Você que usa a Laís dentro da tua imobiliária, procura teu gestor de contas, apresenta o pai ou a mãe da Laís dentro da tua imobiliária, que a gente vai de alguma forma trazer ele para perto da gente e formar ele um especialista em inteligência artificial, um especialista em Laís dentro da operação. Eu guardo sempre a fase final para a gente trazer uns causos, eu costumo dizer, de coisas interessantes, engraçadas e curiosas que a inteligência artificial propõe para o cliente que não percebe que é uma IA. Nesse tempo todo de Laís lá, você lembra de 1 ou 2 casos que você achou interessante, curioso, de cliente surpreso? Tem gente que traz aqui, fala que ela ganhou presente, tem um montão de coisa. Conta algumas confissões para ela. Me conta aí, o que você achou, o que você já pegou de interessante? Nossa, muitos casos. Muitos. A gente tá aqui há 2 anos. 2 anos e meio, então, quase. Então, que não falta é caso. Mas a nossa Laís, ela não chama Laís, ela chama Cris. A gente mudou o nome dela. Por que Cris? Não sei, assim, na verdade a gente já tinha do bot, que era Cris. Aí a gente só manteve, exatamente. Mas era engraçado que a gente, por conta da Lastro tá tomando conta do Brasil, já tava tendo várias Laís. Era Laís do fulano, Laís do ciclano. Aí a gente falou, não, vamos mudar aqui. E lá na empresa a gente tem uma colaboradora que chama Cris. E uma vez chegou uma pessoa lá com uma caixa de bombom, assim, falando, eu vim procurar a Cris porque ela me atendeu, ela me ajudou a achar meu imóvel, ela me atendeu muito bem, eu queria agradecer ela. Aí chamaram a Cris da Prolar, né? A Cris humana. A Cris humana. E a Cris falou, gente, mas meu setor eu nem atendo cliente. Não conversei com ela. Ela não ficou sem entender nada. E recebeu a caixa de bombom ali. Mas... Aí, que não era pra ela. E ela não... Gente, como assim? Eu não atendi. Não tinha nenhuma outra Cris, de fato, na Prolar. Então, aí depois que me falaram, eu falei, gente, é a Cris, é lá isso. Teve mais algum outro que você lembra? Teve um caso também, porque a nossa Cris, né, a gente colocou uma foto, a gente juntou a foto minha com a foto da minha irmã, então ela é uma humana, assim, não é o desenho, né, é uma humana. E aí a gente já teve caso de cliente tentando flertar com ela, fazendo cantada, queria achar até qual unidade que ela ficava pra ela encontrar com ela, pra visitar, você acredita? Eu tenho um vídeo de uma profissional de uma imobiliária, uma atendente, e ela fala no vídeo assim, se eu visse a Laís nos olhos, eu ia ter muita gratidão. Eu imagino quem fica flertando com ela. Exatamente. Cara, é muito bom isso. Aninha, obrigado demais pela tua presença, mas antes da gente finalizar, Anderson, consegue me trazer aquele presente? Eu que agradeço o convite, ela ainda ganha presente? Vai ganhar presente, vai ganhar presente. Obrigado. Ai, muito obrigada. Obrigado. Em nome da Prolar, receba, é para manter você conectada, quiser abrir para você olhar, manter conectada e, de qualquer forma, cheia de energia. Então, muita energia pro teu celular. E... Nossa, eu preciso, eu tava assim, gente, eu não trouxe carregador, eu preciso carregar meu celular. Resolveu a minha vida. Muito bom. Isso. Obrigado pela presença, obrigado por ter vindo lá de BH para gravar com a gente. Nós somos... É chique, né? Nossa senhora, vocês elevaram o nível demais. Prolarcast vai ter que correr agora. Agora sim, me chama de novo. Com certeza. Mas é isso, eu quero agradecer. E o recado que eu deixo é o seguinte.
Sigam a Laís nas redes sociais, todas as nossas redes, @laís.lastro, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn. E a Laís está disponibilizando o podcast em todas as plataformas. Apple Podcast, Spotify, YouTube. Ativa o sininho, se inscreve, compartilha, dá essa moral pra gente levar muita tecnologia, inteligência artificial, muito bate-papo sobre rotina imobiliária e inovação dentro do mercado imobiliário para você que tá aí do outro lado da tela. Aninha, mais uma vez, brigadaço. Muito obrigada. É um prazer, esse papo não é nem uma entrevista, é um bate-papo nosso aqui. Entre amigos aqui. E que a gente possa gravar mais do teu lado e do nosso lado, que a história seja longínqua. Valeu, gente. Até a próxima e não deixa de acompanhar o próximo episódio do Fala Laís. Muito obrigada.